Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 6 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E aconteceu um incidente ontem em Omsk, no interior da Rússia. Um camelo atacou o treinador dele e isso virou um meme em todas as redes sociais. O animal morreu no evento, mas o camelo teve que ser sacrificado depois, infelizmente, né? A Ucrânia atinge a base aérea de Chyakovka, que fica a menos de 200 quilômetros de Moscou, e abriga bombardeios Tu-22, né? Não temos informações sobre que danos que foram causados, só sabemos que houve esse ataque, né? 2 alto-oficiais russos morreram nos últimos dias, né? Um coronel que morreu aqui perto de Kriminá e um general que não sabemos ainda exatamente onde é que foi que ele morreu, mas isso levanta o questionamento: será que a Rússia voltou ao padrão anterior do início da guerra, de mandar os generais para a linha de frente, coisa e tal? Porque isso acontecia muito no início da guerra, antes do Dortnikov assumir, né, e depois o Surovikin. No início da guerra tinha muito isso, os generais irem lá para a linha de frente, muitos acabavam morrendo, né, e depois isso parou. Já tem um bom tempo que a gente não ouve falar de oficiais russos sendo mortos, né, e agora voltou novamente. A gente falou de um há poucos dias atrás, agora mais 2. A situação em Vuhledar e Bielorrivka está estável, mas os russos conseguiram avançar em Bakhmut, particularmente no norte da cidade, tomaram uma área residencial ali, o que é preocupante. Os ucranianos estão colocando mais reforços ali na área, mas a situação continua complicada. O Oleksiy Reznikov, que é o ministro da Defesa da Ucrânia, que está desde o início dessa guerra com o Zelensky lá no apoio, pode ser substituído por Kirilo Budanov. Parece que temos informações contrastantes aqui, tem conflito de informações. Alguns dizem que ele vai ser substituído pelo Budanov, outros dizem que não, que ele vai continuar no posto dele, né? E o Karagonov, um especialista russo muito conhecido, deu uma entrevista lá na Rússia, transmitida ao vivo, e disse que essa guerra da Rússia na Ucrânia foi uma guerra preemptiva, porque a OTAN estava planejando invadir a Rússia, e com essa guerra a Rússia está conseguindo evitar esse ataque da OTAN à Rússia, né? Lógico que isso é mentira, mas isso pode ser a desculpa perfeita que o Putin precisa para encerrar essa guerra. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Dedo Honesto Eu Cortei Fora, Impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com a história do camelo aqui. O vídeo, olha só, dá para ver aqui que... Bom, qual que é a situação aqui? Isso aqui parece que é um parque infantil, que aí tem camelos, tem outros animais e coisa e tal, as crianças vão se divertir lá, e esse cara que chega aqui é o treinador do próprio camelo. E o camelo, dizem que é um camelo muito antigo, já velho, ele é bem dócil, nunca deu problema, nunca foi agressivo com ninguém, mas dá pra ver que o treinador chega nele aqui, por algum motivo, dá um tapa na cara do camelo, e dessa vez o camelo não topou, não gostou da forma como foi tratado, né? Eu não vou mostrar o vídeo todo, porque é bem sangrento no final, tá? O animal morre completamente, né? Depois eles tiveram que executar o camelo. Olha só, o cara chega ali, ele dá um tapa, dá um soco no camelo, e aí tenta puxar o camelo à força, o camelo de repente fica nervoso, e aí, meu amigo, eu vou parar por aqui porque o YouTube não gosta dessas coisas, mas o resultado foi o mais trágico possível, né? Enfim, o pessoal começou a brincar que o camelo tem uma marca, essa marca que é usada pelos ucranianos para marcar os tanques deles, né? O maisinho, né? Então o camelo é ucraniano, o camelo tava resolvendo lá. Aí dizem que o Zelensky também mandou fazer uma medalha pro camelo também, coisa e tal. Enfim, tá cheio de meme disso daí na internet, né? Realmente trágico. O que aconteceu de fato agora foi um ataque aqui, ó. Os russos estão dizendo que um drone ucraniano explodiu no céu. Mas olha esse vídeo, isso aqui não parece explosão no céu, não. Isso aqui parece explosão na terra mesmo, olha só. Parece que atingiu alguma coisa, né? E isso daqui é no Oblast de Kaluga, que é onde fica a base aérea de Chaikovka, que tem lá os Tu-22, M3, os bombardeiros. É a terceira maior base aérea, são 3 grandes bases aéreas que tem próximo à Ucrânia,
que a Rússia usa, né? Essa daqui já tinha sido atingida em outubro do ano passado, depois em dezembro a Ucrânia atingiu as outras duas, atingiu novamente a base ali de Engels mais à frente e agora atingiu essa daqui mais uma vez, né? Aparentemente os ucranianos continuam testando mesmo as defesas russas. Isso tudo aqui fica a menos de 200 quilômetros de Moscou. Não é pertinho de Moscou, mas é bem mais perto de Moscou do que da Ucrânia, por exemplo, né? Bom, tivemos também uma queima de depósito de munição em Nova Kakhovka. Os ucranianos provavelmente atingiram ali, né? Essa aqui é a base de Kaluga, tá vendo? Que tá aqui nessa cidade A cidade se chama Kaluga, né? A base aérea é a base aérea de Chayakovka, que fica aqui em Kaluga, e repara como é que realmente está mais perto de Moscou do que da Ucrânia aqui, né? A gente não sabe ainda se realmente atingiu a base. Os russos estão falando que foi explosão no céu, mas aquela imagem ali não foi explosão em céu, não. Bom, Nova Kakhovka, vocês sabem, é aqui, né? Kakhovka, essa cidade aqui, e Nova Kakhovka fica logo do lado aqui, e é uma base muito grande dos russos nessa região, e é um ponto que muita gente suspeita vai ser por onde os ucranianos vão iniciar a ofensiva deles no momento que eles começarem a resolver atacar mesmo a margem leste aqui do Dnipro, né? Por que se diz isso? Bom, tem várias vantagens aqui. Tem a vantagem de poder usar, pelo menos parcialmente, a estrutura da represa para transportar tropas, e também o fato de que aqui fica o canal de água para a Crimeia, que os ucranianos podem interromper. Seria muito interessante interromperem isso mais uma vez, né? O coronel Sergei Uyovich Polyakov foi morto em ação na região de Kriminá no dia 3 de fevereiro, alguns dias atrás, agora que a gente teve a confirmação, né? Aparentemente ele é um coronel VDV, né? É um coronel das forças paraquedistas, né? Então, a gente já explicou isso. Em Kriminá, os russos estão preparando uma grande ofensiva aqui, ou talvez já tenham iniciado essa grande ofensiva, já estão fazendo várias ações aqui, os ucranianos estão batalhando para não perder espaço. Os ucranianos chegaram a confrontar Kriminá diretamente, mas nesse momento eles estão mais na defensiva aqui na região, né? E o curioso é que não foi só ele. Também a gente teve a notícia agora que esse outro cara aqui, o major-general, ele na verdade ele se aposentou como major-general, né, da VDV. O nome dele é Ulyanov Dmitry Alexandrovich, e ele estava agora liderando um regimento de rifle motorizado como um voluntário lá na região da Ucrânia. Então, mais um que bateu as botas aqui, já está confirmado. A gente não tem muita informação sobre exatamente onde ele foi morto, mas foi morto entre o dia 4 e 5 de fevereiro também, recentemente, né? E é aquilo que eu falei. Vocês lembram quando começou a guerra, lá no início da guerra, né, que a guerra não tinha um comando central, cada comandante de cada regimento, cada exército russo fazia o seu próprio planejamento, mas imagina-se, né, quem dava o suporte a tudo já era o Gerasimov que coordenava a coisa toda. E naquela época as tropas russas tinham muito problema de moral, os soldados não queriam ir para a batalha, e com isso a ordem do pessoal superior era forçar os oficiais mais para a linha de frente, para os oficiais forçarem as tropas a avançar, né? E nessa brincadeira, lá no início do ano, muitos generais e coronéis russos foram mortos por ucranianos. Se está na linha de frente, acabam morrendo, né? E depois o Putin mudou a estratégia, colocou o Dortnikov como sendo o comandante-geral, aí depois o Dortnikov saiu, entrou o Surovikin. Só que agora saiu o Surovikin e voltou o Gerasimov, né? E o Gerasimov agora com controle completo pode ser que esteja voltando a mesma estratégia lá do início da guerra, né? Pra você ver a lambança que os russos fizeram aí nessas mudanças todas, né? Bom, em Vuhledar a situação está estável, continuam pequenos assaltos de infantaria, grupos de artilharia, mas nenhum sucesso. O inimigo está hesitante de tentar novos ataques de grande escala, como foi feito alguns dias atrás, e os ucranianos repeliram com grandes perdas para os russos, né?
o inimigo não para de mover forças adicionais na região de Vuhledar e já tem uma grande quantidade de forças ali, né? Ao mesmo tempo, é importante não correr para conclusões baseadas nessas grandes concentrações, porque a qualidade das reservas é muito pior do que as unidades que foram destruídas, ou seja, quando os russos tentaram essa ofensiva em Vuhledar, com o 100º, 55º e a 40ª Brigada de Marines, né, era tropa de elite, né? Apesar de que mesmo essas tropas de elite russas, hoje elas já estão muito permeadas com mobilizados, né? Você tem ainda soldados profissionais experientes, mas já está muito cheio de soldado ali. E mesmo essas brigadas sofreram muitas baixas de novo agora, ou seja, elas estão ainda mais incapacitadas, né? Enquanto o inimigo continua a saturar a área com artilharia e infantaria, não está claro se ele está planejando fazer outra ofensiva de larga escala devido à baixa qualidade das tropas. E vocês lembram, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, Vuhledar fica aqui embaixo. Os russos chegaram a avançar alguma coisa, eles capturaram essa parte de baixo aqui das dachas, aqui próximo ao rio, e essa outra região aqui, mas o objetivo deles, que era capturar Vuhledar, eles não conseguiram, né? E parece que eles estão temendo, o que o Tatarigami está falando aqui, que eles estão temendo que, na verdade, os ucranianos façam uma contraofensiva. A gente falou isso ontem, né? Os próprios oficiais russos, eles estavam temendo uma contraofensiva. Então, talvez essas tropas todas que estão sendo colocadas ali não são nem uma expectativa russa de fazer um novo ataque, mas, ao contrário, de segurar um eventual contra-ataque ucraniano, né? E o próprio Tatarigami falou que acha que não é isso, não. Ele acha que isso daqui, na verdade, é uma estratégia russa que a gente vai falar muito sobre ela aqui ao longo desse vídeo. Olha só. Controle de dano do livro de jogos, né? O playbook de propaganda dos russos, né? Ou seja, instrução normativa para os russos sobre como lidar com fracasso. Primeiro, falhe em uma ofensiva. Depois, diga que o inimigo está planejando para te atacar. Espere alguns dias, diga que a ofensiva do inimigo falhou devido a seu ataque preemptivo, que impediu que os planos do inimigo de lançar uma grande ofensiva, ou seja, eles vão querer dizer agora que o ataque deles teve sucesso. Eles tentaram tomar Vuhledar, mas na verdade eles não queriam tomar Vuhledar. Eles queriam só impedir o ataque ucraniano que viria de Vuhledar. Então foi um sucesso e coisa e tal. Não, não é. Isso aqui é lorota, né? Mas de qualquer forma indica que eles não devem fazer mais ataques ali na região, né? Bilororivka é uma cidadezinha aqui em Luhansk. A gente falou sobre ela. Os russos estavam dizendo que tinham tomado a cidade de Bilororivka e eu mencionei para vocês que isso não tinha nenhuma lógica, né? Bilororivka é essa cidadezinha aqui. E os russos chegaram a tomar ela, tá? Depois que eles tomaram Lysychansk e Severodonetsk, eles avançaram, que eles chegaram a tomar Bilororivka, mas logo em seguida os ucranianos retomaram aqui a região e têm segurado Bilororivka desde então, né? Só que alguns bloggers russos chegaram a falar que não, que tomamos de novo Bilororivka e coisa e tal. Os ucranianos agora fizeram questão de fazer um filme aqui mostrando que eles estão na entrada da cidade. E isso aqui é a entrada da cidade na parte leste dela, ou seja, é bem aqui mesmo. E segundo o exército ucraniano, na verdade, as batalhas estão acontecendo aqui, ó, nessa outra cidadezinha aqui, chamada Shiplivka, que é mais distante aqui na região de Luhansk. Então a gente tem a confirmação agora de que não, os russos não tomaram Bilororivka, né? Se eles tomassem Bilororivka, seria uma situação muito ruim para os ucranianos. Provavelmente por isso que eles estavam tentando fazer isso, né? Os ucranianos têm muita força aqui nessa região de floresta, aqui ao sul de Kriminá, é onde eles estão incomodando os russos aqui, né? Mas sem Bilororivka, os ucranianos não teriam muito como abastecer, como manter essas tropas nessa região de floresta aqui, porque, repara, não tem outras bases seguras por aqui. Abastecer a partir de Ampil seria muito longe, né? Bilororivka é muito mais fácil de abastecer essas tropas aqui. Então, embora tenha que atravessar o rio, mas nessa altura os ucranianos já criaram pontes temporárias aqui, né? Então, eles estão abastecendo essa região aqui. Por isso os russos querem tomar Bilororivka, mas não estão conseguindo, não. Bom, e o Ar-Monitor, ele traz aqui algumas notícias não muito boas, né? Ele diz que, embora Vuhledar
Bilorivka tá tudo jóia, incriminar ali na região, tá tudo bem, os russos não estão conseguindo avançar, estão tentando avançar, mas não estão conseguindo. Agora, em Bakhmut, a situação é um pouco diferente, né? As forças russas conseguiram fazer alguns avanços ao sul de Krasnohoran e no nordeste de Bakhmut e nas zonas industriais. Então, tem muita briga ainda, mas os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui em Bakhmut, né? Aqui Krasnohoran é aqui, então eles conseguiram avançar alguma coisa em Krasnohoran e também nessa região aqui, ó, que é uma região de residencial a nordeste de Bakhmut, né? Segundo as informações, eles não conseguiram romper a linha defensiva ucraniana, então a situação não é desesperadora, mas sim eles conseguiram avançar. A gente falou ontem, as batalhas estão ficando mais intensas. A suspeita do Kiani é que justamente que os russos já começaram a tal ofensiva dele e estão fazendo isso aqui por Bakhmut, né? E ele emendou aqui, ó, que vão haver muito poucas boas notícias na linha de frente no leste nos próximos dias. Ou seja, ele está imaginando realmente que essa ofensiva, essa grande ofensiva russa, vai avançar bastante, ou vai tentar. Se vai conseguir avançar ou não, a gente espera que não consiga, mas que vai tentar, vai, né? Tem esse filmezinho aqui, é muito engraçado, eu vou tirar o som, porque com o som é uma repórter ucraniana tentando entrevistar os soldados ucranianos na linha de frente em Bakhmut, né? Parece que ela tá com soluço, não, mas não é isso, é porque é o bombardeio perto. O soldado nem sente, o soldado já tá tão acostumado que nem sente. A mulher fica apavorada com qualquer tiro, né? Coitado, colocar a mulher num lugar desse aí também, realmente, não, olha só, não ache que se fosse você lá, você não ia estar pulando igual ela também. Bom, vamos aproveitar e dar uma olhada aqui na linha de frente aqui do Defimon, né? Ele falando aqui sobre a linha de frente entre Kupiansk e Svatov. Aqui em Kupiansk a gente não tem ouvido falar muita coisa, porque essa linha de frente aqui está mais ou menos parada, aqui não tem nenhuma grande mudança aqui, né? Ele está começando bem aqui em cima. Mas, de fato, a gente sabe que houve um movimento russo aqui ontem. Os russos avançaram em direção a Dvorishne, acho que é isso que ele falou aqui. Tentaram tomar a cidade, mas não conseguiram. Os ucranianos estão com posições defensivas bastante firmes aqui, né? E, veja, lembra que a gente mencionou que o grande objetivo do avanço russo, né, nessa ofensiva russa, seria chegar até o rio Oskil, né? Eles querem recuperar toda essa área aqui até o rio Oskil. E essa seria o objetivo dessa grande ofensiva que eles vão fazer agora aqui. Só que o que acontece? Kupiansk, embora fique do lado de cá, né, do lado na margem oeste, né, a margem ocidental aqui do rio, é um centro importante de suprimento que os ucranianos têm usado aqui para abastecer as tropas deles na região. Então, eles estão testando justamente essas defesas ucranianas aqui. Esses ataques, o pessoal acredita que eles estão testando as defesas para ver o quanto que está bem defendido isso daqui, para ver quanto de tropas eles vão ter que dedicar aqui para tentar reconquistar Kupiansk. Eles vão tentar fazer isso. Porque Kupiansk é fundamental para eles atingirem o objetivo de voltarem até o rio Oskil, né? De novo, não estou dizendo que eles vão conseguir tomar Kupiansk, eu acho que não. Tanto que esses ataques que eles fizeram aqui, o próprio Defimon fala que o ataque que eles fizeram em Dvorishne não tiveram sucesso, mas pode ser que esses ataques foram só para testar mesmo a coisa. Não acho que eles vão conseguir, mas que eles vão tentar, eles vão, né? Segundo o Defimon, na área mais abaixo, um pouquinho aqui mais próximo a Kreminá, os russos conseguiram algum sucesso na direção de Yampolivka, né? Ou seja, Yampolivka é essa cidade aqui. Esse aqui é o rio Zerebets. O rio Oskil, ele está bem aqui para trás, né? Ou seja, os russos teriam que avançar ainda muita coisa aqui. Esse aqui que é o rio Oskil. Mas, de qualquer forma, os ucranianos querem defender, inclusive, a margem esquerda aqui do Zerebets. Não faz sentido entregar esse rio para os russos, né? Agora, eles conseguiram avançar alguma coisa aqui. São o 76º VDV, né? Aqui é a divisão de guarda aerotransportada, enfim, é o VDV. E o Bars 13, que é uma outra tropa de elite também lá dos russos, né? Então foram tropas muito sênior que fizeram aqui. Os russos não têm muitas dessas tropas para fazer esse tipo de ataque.
Os ucranianos repeliram os ataques em outros lugares aqui mais ao sul, não houve mudança significativa aqui. Essa região toda aqui, ó, é uma região que está em combate, não está dominada nem por russos, nem por ucranianos, né? E aqui ele fala aquilo também que a gente já falou, que os russos disseram que tomaram Bilororivka, mas na verdade ao contrário, a briga está acontecendo aqui próximo de Shipilivka, né, que é essa outra cidade aqui, ou seja, na verdade indica um avanço dos ucranianos. Não seria estranho imaginar que os russos tentaram avançar, não conseguiram, e no retorno os ucranianos avançaram ainda mais. Não é incomum esse tipo de coisa acontecer, né? Aqui na região de Soledar, os russos continuam tentando avançar, embora ao norte eles não conseguiram avançar. Os ucranianos destacaram duas brigadas de defesa territorial, primeiro para Blahodatne. Estão dizendo que retomaram Blahodatne, mas eu acho que ainda é cedo para a gente dizer se realmente os ucranianos retomaram Blahodatne. E também aqui no norte para impedir que os russos avancem em direção a Siversk, né? Como a gente falou, está aqui Soledar nesse mapa, e a grande questão aqui está longe, né? Siversk é a principal cidade ucraniana nessa região. Ela é o grande polo para abastecimento de tropas, de equipamentos, então é uma cidade muito importante nessa região aqui. E os russos estavam avançando aqui, ó. Repare que aqui tem um caminho cheio de pequenas cidades aqui, que daria muito trabalho para os russos tomarem, mas daria um caminho para eles seguirem, né? Eles podem ir tomando uma cidadezinha de cada vez, daqui a pouco eles estão chegando lá nas portas de Siversk, e isso pode comprometer os ucranianos na região. Então eles destacaram mais uma brigada, e essa unidade aqui é a 93ª Brigada Motorizada, que também foi aqui em socorro, para reforçar Mykolaiivka, para evitar que isso continue avançando para cá, né? Bom, em Bakhmut, como a gente falou, os russos conseguiram avançar nessa região aqui, né? Entraram nessa área residencial aqui a nordeste, mas não houve rompimento da linha defensiva. Os ucranianos mantiveram a linha defensiva, eles chegaram a avançar e depois inclusive recuaram mais um pouco em relação ao que está aqui. Esses pontos vermelhos aqui são pontos de confirmação de tropas russas nessa região. Os pontos azuis confirmam tropas ucranianas por aqui, e essa aqui deve ser mais ou menos o local onde está a linha de frente dentro da cidade, né? Então repara que realmente os russos avançaram aqui. A gente está falando aqui, essa área aqui, ó. Os russos já tomaram a maior parte dela, né? Isso é problemático, evidentemente. É a primeira vez que eles tomam uma área grande dentro da própria cidade de Bakhmut. A gente falou ontem que as lutas estavam muito fortes, os russos foram por tudo ou nada. Muito provavelmente é a tomada de Bakhmut que o Putin quer apresentar no dia 20 de fevereiro, lá na hora que ele falar lá na Assembleia Russa, né? Ao sul de Bakhmut, os ucranianos conseguiram parar essa ofensiva russa aqui. Os russos continuam tentando avançar, né, chegando a Ivanivsk, coisa e tal, mas não tem conseguido avançar mais, né? E o comando ucraniano falou que repeliu o ataque em Klishivka, ou seja, isso indica que ainda tem tropas ucranianas aqui. A gente tem falado isso, né? Os russos não conseguiram desalojar as tropas ucranianas que estão aqui ao norte de Klishivka, né? Na cidade em si eles tomaram, mas ao norte não. Enfim, essa situação em Bakhmut piorou de ontem para hoje a situação. Vamos ver como é que a coisa evolui a partir daqui. Não se descarta nenhuma opção, os ucranianos fazerem uma contraofensiva ali, uma contra-ataque, ou talvez até recuar, né? Bom, na região de Vuhledar não teve nenhuma grande mudança agora por mais de uma semana, e alguns telegrams falam que a Ucrânia vai fazer um contra-ataque na direção de Novodonetsk e Novomayorsk, que seriam essas duas cidades aqui. Vuhledar é essa cidadezinha aqui, né? Então parece que é isso que o pessoal está falando, mas como a gente viu, pode ser, segundo o Tatarigami, não, isso é só desculpa russa para dizer que repeliu a contraofensiva ucraniana, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a incapacidade do Putin de tomar decisões arriscadas, né? Eles falam aqui que tem havido uma grande crítica ao Putin lá na Rússia devido a ele ter objetivos maximalistas, ele quer tomar toda a Ucrânia e coisa e tal, mas as decisões que ele toma, na verdade, são decisões de baixo risco. Ele evita tomar decisões de grandes ofensivas e coisa e tal, e isso tem incomodado parte lá da elite russa lá, né? O Putin consistentemente ignorou, atrasou e só implementou parcialmente
várias medidas necessárias ao que seria o sucesso dele nessa invasão, né? Por exemplo, um caso que a gente pode dizer é a questão da mobilização. Já em abril, o Igor Strelkov já falava que os russos tinham que fazer mobilização. Essa guerra ia demorar muito tempo, tem que mobilizar, tem que mobilizar. O Putin foi decretar a mobilização só lá em novembro, quase 6 meses depois, né? E isso começa a gerar muita crítica para ele. Ele sempre escolhe o caminho de menor risco quando encontra um problema de falha militar, né? E no final ele tem um grupo de bodes expiatórios para culpar em caso de problemas, então essa é a estratégia dele, né? O Putin é um político, ele não é um militar, ele não está vendo essa guerra de forma militar, ele está vendo isso como uma coisa política, e esse é parte do problema todo dos russos aí, né? E isso pode levar a consequências muito sérias para ele. O Necromancer aqui está falando, tá trazendo um print aqui dos canais russos de Telegram, falando alguma coisa que a gente já sabia, que era a questão da quantidade de gente que está chegando em Mariupol para reforçar Vuhledar, mas que parece que eles estão fazendo agora uma unificação de unidades voluntárias dentro de um único corpo do exército russo, né? A gente falou sobre isso ontem também. Os russos estão querendo agora unificar o comando das tropas, porque tem essa confusão, um monte de exército independente, de grupo de voluntário, coisa e tal. Eles estão tentando organizar esse negócio. Acredito que não vai ser fácil isso daí, não. Bom, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, ontem saiu o boato, tá? Não tem nada oficial disso daqui, nada oficial, de que o ministro da Defesa ucraniano, o Oleksiy Reznikov, que está com o Zelensky desde o primeiro dia, que tem feito um trabalho excelente, ele que participa das reuniões lá no Ramstein, ele estaria pedindo renúncia em face àquele escândalo de corrupção, né? A gente falou sobre esse escândalo de corrupção há alguns dias, não tem a ver diretamente com o esforço de guerra, e ele próprio não está envolvido no esforço de corrupção. Esses ministros que foram demitidos é porque eles não conseguiram impedir a corrupção em níveis mais baixos, né? Então não é que ele próprio estivesse fazendo corrupção, é que subordinados dele fizeram, e com isso ele acabou ficando com a imagem manchada pelas regras lá que a Ucrânia está querendo implementar agora, que são muito duras com a corrupção. Ele teria que responder por isso, né? E outros ministros foram afastados, ele não foi afastado, justamente porque ele é uma peça muito importante. E a grande questão que todo mundo coloca é, será que realmente é a melhor hora para substituir um cara importante como esse no meio de uma guerra, né? Não me parece a melhor alternativa, mas enfim, vamos ver o que o governo ucraniano vai fazer. Em tese, as notícias que estão circulando é que ele seria substituído pelo Kirilo Budanov. O Kirilo Budanov é o chefe do serviço secreto ucraniano e tem o grande mérito de ter sido a única pessoa, a única voz que falou com o Zelensky antes da invasão, que sim, eles vão invadir. Todo mundo estava achando, como eu estava achando também, como aliás a maior parte das pessoas no mundo, ninguém imaginou que o Putin fosse louco o suficiente para fazer essa invasão. Esse Budanov foi um dos poucos que falou, não, ele vai invadir mesmo, eles vão invadir de fato. Então ele tem esse grande mérito, né? E o Budanov é muito engraçado, né? O Defmon está trazendo aqui algumas informações sobre o escritório do Budanov, lá no serviço secreto ucraniano, o GUR, né? E aí ele fala que, olha só, tem tanta coisa legal no escritório dele que não tem nem espaço para a foto do Zelensky, né? Você sabe como é que no Brasil tem isso também, né? Geralmente você tem a foto do presidente no lugar lá dos escritórios oficiais e coisa e tal, e você vai aqui no escritório do Budanov e não tem o retrato do presidente, né? E o curioso é que ele mostra que, na verdade, o retrato tá aqui, ó, tá do lado aqui, se você reparar aqui, ó. Aqui tem um aquário, parece que é um aquário isso daqui, e do lado tá o retrato do Zelensky aqui de lado, né? Você pode falar assim, caramba, o Budanov então não gosta do Zelensky, ele não tem... Não, ao contrário, é porque a política ucraniana, né? Uma das coisas que o Zelensky falava naquela série que ele era o presidente, coisa e tal, e quando depois ele virou o presidente, coisa e tal, é que ele achava uma besteira esse negócio de ter foto de político na parede, que era para tirar. Então ele deu ordem para todo mundo tirar. Não é para ter foto do presidente na parede atrás do político e coisa e tal. Então, o Budanov, ele fez só o suficiente para não desobedecer o presidente, ou seja,
ele tirou o retrato da parede, né, o retrato do Zelensky que deveria estar na parede, ele tirou de lá, mas botou aqui do ladinho ali, tá, né, virado para ele, coisa e tal, né, para você ver como é que na verdade o cara é o contrário. Ele é muito pró-Zelensky no final das contas, e tanto que chegou a quase desobedecer a ordem do Zelensky de não usar a foto do presidente no escritório, né? Outra coisa curiosa que ele está levantando aqui é como o símbolo do GRU, né, que é o serviço secreto russo, é esse daqui, né? É um morcego. Esse aqui é o serviço secreto russo, né? E esse daqui é o serviço secreto ucraniano. E o símbolo é uma coruja, porque coruja mata morcego, né? Então tem todas essas brincadeiras aqui. E aí você vê aqui, ó, o quadro que tem atrás do escritório dele, olha lá, uma coruja pegando um morcego por trás, né? E tem mais história aqui, né? O Tatarigami entrou aqui na thread falando que não, que olha só, tem mais a trollagem vai além disso. O moto, né, o lema oficial da GRU, né, do Serviço Secreto Russo, é apenas as estrelas estão acima de nós. E aí o lema do GUR, né, que é o Serviço Secreto Ucraniano, Sapiens Dominatis Astris, ou seja, os inteligentes irão dominar as estrelas, ou seja, se colocar acima das estrelas, a briga dos dois serviços secretos aí. A gente tem que rir, né? Porque fazer o quê? A situação tão trágica é o que resta pra gente. Bom, havia outra informação que, na verdade, o Alexei Reznikov não seria retirado. Ele seria substituído no cargo dele pelo Budanov, mas ele se tornaria ministro para indústrias estratégicas. Então ele continuaria no governo, ele só seria retirado da posição pela coerência com os outros ministros que foram também defenestrados, né? Mas saiu hoje cedo uma informação de que a deputada Mariana Bezula, que é a chefe lá da Verkhovna Rada, é a Câmara dos Deputados lá, né? Ela falou que foi adiada indefinidamente a decisão de mudar o ministro da Defesa. Então, segundo eles, isso seria muito problemático, ficaria uma coisa muito chata. Eu também acho, mudar nessa altura do campeonato, por mais que o Budanov seja legal, seja um cara bacana e coisa e tal, mudar a estrutura nesse momento não me parece uma coisa boa, né? Mas vamos ver. Segundo estão dizendo, foi adiado, não foi descartado, foi adiado por tempo indeterminado. Bom, os iranianos aumentam a cooperação com Moscou, né? Querem construir agora uma fábrica daqueles drones lá na Rússia, e o lado contrário disso daí, o lado melhor disso daí, é que Israel está cada vez mais pró-Ucrânia, né? Israel tem muitas ligações com a Rússia, então evitou tomar um lado nessa guerra logo de início, mas à medida que o Irã, que é um grande inimigo de Israel, fica cada vez mais próximo da Rússia, Israel não tem outra alternativa nessa guerra, né? Para ver como a situação da Rússia é difícil. Os poucos parceiros que eles conseguem acabam prejudicando ainda mais a situação russa nessa guerra. E lógico, essa fábrica vai demorar muito tempo para ser concluída. Além disso, houve aí mais um pacote de sanções, a gente falou sobre isso nos últimos vídeos, né? E essas sanções atingem agora 70% da exportação russa de petróleo, né? Os russos já não exportam mais quase nada para a Europa em termos de petróleo, mas ainda exportam para o resto do mundo, e sempre pode ter algum tipo de revenda, né? A Índia dizem que tem comprado petróleo russo barato e revendido até para os Estados Unidos por valores maiores, né? Disfarçado de petróleo indiano. Ou refinado e vendido como produtos finais para os Estados Unidos, né? Veja, muita gente olha para isso e fala, tá vendo, as sanções não servem para nada. E eu falo, não, lógico que servem. A Rússia não está ganhando dinheiro, quem está ganhando dinheiro é a Índia, né? Assim, a Rússia em si está perdendo dinheiro com essa história porque tem que vender barato para a Índia. E se vender o petróleo no preço normal, a Índia, esse esquema todo de revender depois deixa de ser lucrativo para a Índia não vai querer se arriscar nisso daí. Então a Rússia tem que vender barato para continuar mantendo essas coisas. Então sim, as sanções funcionam, mesmo que tenha algum vazamento em algum ponto, isso é inevitável, né? Segundo o general SVR, teve um encontro do Putin com o Patrushev, e o Patrushev está pressionando o Putin. Ele está querendo que o Putin tome alguma ação
que a gente não sabe qual que é, mas está sendo pressionado pelo Putin, ele está querendo poder. O Patrushev quer substituir o Putin, na verdade, né? E parece que já teve até algum acordo nesse sentido, do Patrushev ser o substituto do Putin em alguma eventualidade, né? Mas o Putin continua sabotando o Patrushev e com isso continua o Patrushev brigando com o Putin aqui contra essas decisões dele, né? Segundo ele está dizendo aqui, ele teme ações mais radicais de uma das duas partes nos próximos dias, ou do Patrushev ou do Putin, né? A briga está ficando feia lá. Olha o que aconteceu com o Prigozhin. O pessoal realmente, Prigozhin começou a botar a cabecinha para fora ali para mostrar, para dizer que manda, e rapidamente deram um jeito de desestruturar tudo lá, né? O Adin da Crimeia, né, é um ucraniano, ele está escrevendo aqui algumas linhas resumindo esse conflito todo, e o principal ponto que ele fala aqui é que, na verdade, muita gente tem a invasão da Crimeia como uma decisão de estalo do Putin, mas na verdade não era, não. Era uma decisão que o Putin já vinha planejando desde 2004, né? Por quê? Porque a Crimeia, vocês sabem, ela tem a base de Sevastopol, que era a principal base da União Soviética da frota do Mar Negro, né? A frota do Mar Negro era baseada aqui em Sevastopol. Quando acabou a União Soviética, a Crimeia passou a fazer parte da Ucrânia. Enquanto a União Soviética não fazia diferença. Embora fosse Ucrânia, a Crimeia fosse Ucrânia, mas não fazia diferença porque era tudo junto ali. Quando acabou a União Soviética, isso gerou um problema, porque a Rússia não tinha outros portos para onde mover essa frota do Mar Negro. Hoje em dia ela já tem até, inclusive, Novorossiysk, esse outro porto que tem aqui, ele já teria capacidade de absorver essa frota no Mar Negro, mas na época os russos não tinham outra opção, né? Então o que ficou o acordo? A região da base foi emprestada ou foi alugada para a Rússia até 2015. Então, até 2015, a Rússia teria esse aluguel. E, lógico, ela pretendia alugar novamente. Mas, mesmo com o Yanukovych, que era o fantoche do Putin, presidente da Ucrânia na época, era difícil a renovação da base da Crimeia. Por quê? Porque a base da Crimeia virou uma questão de honra para os ucranianos. E aí, mesmo o cara sendo pró-russo, ele não ia ter forma de impedir ou de conseguir essa renovação do aluguel aqui de Sevastopol. Então a Rússia, na verdade, ela já tinha preparado essa invasão da Crimeia mesmo antes do Maidan, lá da revolução que acabou tirando o Yanukovych lá do poder na Ucrânia, né? E faz sentido, porque na verdade os russos invadiram a Crimeia em menos de um mês e aparentemente funcionou muito bem, tudo certinho, não teve nenhum enfrentamento, coisa e tal, o que indica que sim, né? É uma coisa muito difícil, né? A revolução Maidan começou em novembro de 2013 e terminou em janeiro de 2014. Em 20 de fevereiro começou a invasão da Crimeia e em poucos dias a Crimeia já estava tomada pelos russos. Então, repara, seria muito pouco tempo para planejar uma invasão dessa. O Putin já tinha isso planejado desde 2004, a invasão da Crimeia nessa região, né? E aí ele explica aqui como é que tá como esse planejamento é muito mais antigo do que o pessoal supõe, né? Essa coisa toda. E ele também fala qual é o segredo para os ucranianos retomarem a Crimeia. Ele fala aqui no final que é muito fácil, né? Na verdade, basta os ucranianos liberarem Nova Kakhovka para cortar o fluxo de água aqui para a Crimeia. A Crimeia ela já estava numa situação crítica também por questão de falta d'água, né? Cortar a ligação do Donbás, a Land Bridge, que é essa... Cortar aqui, invadir até Melitopol para que os russos não possam abastecer aqui pelo norte, né? Destruir a ponte de Kerch e destruir os 3 maiores campos de pouso na Crimeia. Tem vários campos de pouso aqui, mas os principais é o campo de Saki, Belbek e o de Simferopol aqui. São os 3 grandes que tem. Tem outros menores, mas os outros menores meio que não faz diferença. Então, cortando isso daqui, a Rússia simplesmente não tem como manter a Crimeia. Eles vão ter que sair de qualquer forma. Ou seja, o que ele coloca aqui é que, na verdade, é muito mais fácil do que parece a Ucrânia retomar a Crimeia, né? Bom, e outra coisa que chamou a atenção de muita gente foi o Karaganov, que é um russo especialista em guerra, muito conhecido lá. E ele ontem fez uma explicação na televisão russa sobre por que essa guerra toda está sendo
lutada lá, né? Então ele está falando que, na verdade, essa guerra toda... Aqui, esse aqui é o Karaganov, né? Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que o que ele vai explicar aqui nessa entrevista dele, né, que, na verdade, a OTAN estava planejando invadir a Rússia. E daí a Rússia fez esse ataque agora, e mesmo que a Rússia tenha que recuar, voltar para as bordas, para as fronteiras de 24 de fevereiro, ela conseguiu o objetivo dela, que o objetivo dela, na verdade, era impedir o ataque da OTAN até a Rússia. Então ela fez esse ataque agora e se tiver que recuar não é problema, porque ela ganhou. Isso aqui pode indicar que eles estão preparando exatamente essa desculpa para um recuo do Putin, né? O Putin tem um problema, ele sabe que se ele perder uma guerra, ele vai ficar numa situação complicada lá na Rússia, mas talvez ele possa usar isso. Não, olha só, já estão convencendo o público russo de que estão lutando uma guerra contra a OTAN. Isso é falso, né? Aliás, até o próprio Elon Musk compartilhou uma postagem de um propagandista russo dizendo que tinham matado não sei quantos instrutores da OTAN, como se tivesse instrutor da OTAN na Ucrânia. Não tem. Os guerrilheiros ucranianos vão na Polônia, na Alemanha, até nos Estados Unidos para aprender, não são o pessoal da OTAN que vai na Ucrânia ensinar, né? Mas enfim, mas eles estão fazendo tudo para vender essa ideia de que a OTAN está na Ucrânia, e agora a ideia deles é dizer que a OTAN iria invadir a Rússia. Eles queriam invadir a Rússia. Então a Rússia fez esse ataque, agora teve que recuar, né, mas atingiu o objetivo, que o objetivo não era invadir a Ucrânia, era impedir o avanço das tropas da OTAN que iriam invadir a Rússia, né? Repara como é que é a mesma historinha lá de Vuhledar, né? Que o Tatarigami aqui, ó, falhe em uma ofensiva, diga que o inimigo é que estava planejando atacar, espere alguns dias e diga que foi um sucesso, que eles não conseguiram avançar na Rússia, né? Ou seja, estão dizendo que a OTAN iria invadir, eles invadiram para impedir essa invasão da OTAN, e agora estão voltando porque agora conseguiram destruir os 200 mil HIMARS, 300 mil tanques Abrams e não sei o que lá, e agora eles podem voltar para a Rússia porque cumpriram o papel, né? Isso aqui daria margem até para eles devolverem a Crimeia e Donbás também, voltarem tudo, acabarem com essa guerra. Pode ser que o que a gente esteja vendo aqui já seja a operação aceitação da derrota pelos russos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.